Olá pessoal, na maioria dos vídeos eu conto história de coisas que já aconteceram e para quebrar um pouco a rotina, o vídeo de hoje vai ser um pouco mais online, vai falar de coisas que estão acontecendo enquanto estão acontecendo. E vale a pena insistir, fundos de prazo são aqueles fundos onde muita gente perde muito dinheiro, principalmente mais no final do fundo, onde é comum que esses fundos negociem em preços esquisitos, muitas vezes em preço de prejuízo. E hoje coincidiu de eu mexer com dois assuntos de fundo de prazo no mesmo dia e daí aproveitar e soltar um vídeo a respeito disso. Bora para o primeiro assunto. Estava eu hoje lendo relatórios de fundos de investimento, fundos que eu tenho, fundos que eu não tenho, como eu tanto recomendo que as pessoas façam, né? Leiam relatórios, leiam relatórios, leiam relatórios. Quando eu me deparei com essa menção aqui, vou ler para vocês. Vale destacar que vendemos 95% da nossa exposição a LFTT11 a mercado, a um preço médio de R$ 2,77. Sendo que o ativo pagou uma amortização de 21 centavos, equivalente ao seu valor patrimonial. Assim, o PORD apurou um ganho líquido de R$ 619 mil, ou equivalente a 1,7 centavo por cota. Vamos entender o que aconteceu aqui. Esse fundo tinha cotas do LFTT até o último dia de negociação, uma posição que tudo mais igual valia uns R$ 47 mil, e ele conseguiu vender essa posição de R$ 47 mil quase inteira por um valor de R$ 619 mil, um ágio de 13 vezes. Tá certo isso? Um ágio de 13 vezes? Ágio não costuma ser um percentual? Pois é. Nesse caso aqui foi um ágio de 13 vezes, ou 1.300%, se você quiser colocar em percentual. E aqui a gente dá um elogio à gestão, né, que não dormiu tanto no ponto e conseguiu vender essas cotas com todo esse ágio. Só para em seguida comentar que esse ágio de 13 vezes não foi tão impressionante assim, dado que o LFTT11 negociou nessa última pernada entre o último provento e seu resgate em valores equivalentes a 28 vezes o saldo residual. Ou, se vocês preferirem, um ágio de 2.800%. Sim, pessoal, a escala está certa. Quem comprou nesses preços aqui recuperou quase nada. Mas sim, talvez não fosse tão execuível assim vender muitas cotas no ágio de 28 vezes, como pode ser observado aqui embaixo, né? A liquidez desses últimos dias estava bem baixa, só no finalzinho, só nos últimos dias, já na iminência do fundo resgatar 21 centavos, que muita gente vendeu e muita gente comprou em preços ainda muito exagerados. E aqui eu puxo o comentário que, sim, as pessoas perdem muito dinheiro com fundos de prazo, mas é uma moeda de dois lados. Esse prejuízo dessas pessoas vira um lucro de outras pessoas. Puxando pela analogia que eu fiz no outro vídeo, que fundos de prazo são na prática potes de dinheiro, potes fixos de dinheiro, né? De cabo a rabo eles vão distribuir um número fixo e depois disso acabou. Todo esse ágio vira prejuízo de quem compra e lucro de quem vende. E sim, tem até gestor olhando isso. A propósito, eu estou gravando essa primeira parte do vídeo meio que para conversar com outros gestores, porque nas poucas vezes que eu falo com gestores a respeito disso, eu sei que eu não sou convincente. Mas, se tem uma coisa que gestor tem, é inveja. E tendo esse material agora por escrito e por vídeo, para poder mostrar para os outros gestores e eles ficarem morrendo de inveja do pessoal que está fazendo um lucro enorme com esse tipo de situação,
Eu espero que mais gestores fiquem atentos a esse tipo de situação. O que daí nos leva à segunda história, e aqui realmente vai ter uma historinha para contar. E como vocês viram pelo título do vídeo, a segunda história é a história do ISCJ11. Um belo dia, esse fundo solta um comunicado, fato relevante, avisando que ele vai começar a negociar na bolsa. E como é comum nesses casos, eu paro para ler regulamento, prospecto, algum material que explique a natureza do fundo, se tem regras especiais, se é um fundo de prazo, que inclusive é o caso. Pois bem, coletei algumas informações, não foi nada muito assim específico, anotei elas e deixei à disposição, caso um dia o fundo negociasse. Depois disso, ficam-se muitas semanas, meses, sem nenhuma movimentação, até um dia que um conhecido chega para conversar comigo, porque ele recebeu um cliente novo e esse cliente novo tinha posição nesse fundo que ele não conhecia. Daí ele perguntou se eu conhecia. A essa altura do campeonato, eu nem me lembrava mais dos poucos detalhes que eu tinha, mas fui lá nas minhas anotações, copiei elas, passei à frente. E daí a gente conversou um pouco mais sobre o ativo para tentar entender um pouco melhor a situação dele. A gente pediu para o tal de cliente passar alguma informação que ele tivesse para a gente ver, entender um pouco mais o fundo. E conversa vai, conversa vem. A gente achou que a operação era bem ok. Até o momento em que esse amigo falou uma coisa que me magoou. Eu levei para o lado do pessoal, bateu no âmago. E o que ele falou foi mais ou menos o seguinte: essa operação tem um risco tão bom que ninguém vai vender essas cotas. Como assim? Alguém vira e fala para mim que eu não vou ter cotas de um fundo que negocia pouco. Sim, eu sei que a maioria dos fundos que negociam nunca vou ter cotas, né? Mas não precisa jogar na cara. E eu digo para vocês, foi de birra, pura birra, que nessa hora aí eu abri o home broker só para colocar uma ordem nesse ativo que, né, ninguém ia vender. Coloquei a ordem e ela executou imediatamente. Uai? Vou lá e ponho uma nova ordem num preço para baixo. Executa imediatamente. Mais uma ordem num preço mais rebaixado ainda, bem mais rebaixado, e imediatamente regredida. Bom, nessa hora aí eu volto na conversa lá que eu estava tendo e falo assim: oi, lembra daquele ativo lá que não ia negociar? Então, abre o home broker aí. E nessa hora virou uma correria, uma agitação. Porque de fato tinha um vendedor que estava agredindo toda e qualquer ordem de compra. Era colocar a ordem de compra que ela agredia. A gente podia baixar o preço, que o vendedor ia lá e despejava as cotas na gente. E virou uma correria porque a gente tinha uma noção de como era a operação, mas não tinha os detalhes, não sabia se o preço estava certo ou estava errado, para cima ou para baixo. Levou mais de um dia até a gente conseguir levantar informações o suficientes para ter convicção que sim, a operação era boa, ainda mais nos preços do vendedor maluco, mas aquela tragédia cômica que costuma ser a bolsa, quando a gente teve convicção, daí o vendedor sumiu ou acabou as cotas dele. Enfim, montamos posição e agora era esperar o resultado do fundo. Bom, passam-se vários meses, até o dia que esse fundo, que tinha cotas de um outro fundo, que tinha cotas de um segundo fundo que finalmente tinha um imóvel, vende esse imóvel interno com grande lucro e o dinheiro começa a subir e vira amortizações e rendimentos extras do ISCJ. Ele pagou 2 grandes amortizações, pagou um grande rendimento para além dos outros rendimentos mensais que ele pagava. E na hora que um fundo de prazo começa a fazer grandes pagamentos, né, o secundário se agita, se anima, ganha volume e ganha preço. Não foi diferente nesse caso e o ISCJ começou a negociar em preços entre 20 e 30, alguma coisa assim. A situação trágico-cômica volta simplesmente, porque apesar de a gente ter uma boa noção de como seria o fundo numa situação normal, tinha uns prêmios, uns earnout, e para além disso, a comunicação do fundo foi sempre muito imprecisa. Não dava para saber exatamente quanto do pagamento grande era algum prêmio, era earnout, era rendimento antigo, enfim, tinha incerteza.
Mas no preço que estava o secundário, eu dei saída, os outros caras deram saída também, e as coisas mais ou menos se acalmaram. E o ISCJ continuou negociando nesses patamares aí de 20, 30, depois dessas grandes amortizações, desse grande rendimento. O que leva à dúvida: será que esses preços estão certos? E é aqui que está a parte online desse vídeo. Pelo que eu entendi do regulamento e outros documentos do fundo, essa cota está perto do final. Claro que a data exata ainda vai ser definida, depende de alguns procedimentos, pode levar algumas semanas, alguns meses. Mas supondo que sim, que a cota está perto do final, então a pergunta se torna: qual é o valor dela? Qual o seu saldo residual? E eu faço questão de notar que, apesar de ser um fundo de prazo, é um fundo de prazo que inclusive teve relatórios gerenciais e que a informação inclusive melhorou um pouco agora meio para o final e que ainda assim, insisto, é imprecisa. E eu insisto na pergunta: qual o valor residual do ISCJ? Eu estou gravando e publicando esse vídeo hoje, dia 18 de julho de 2025, para dar a chance de as pessoas verem isso acontecendo online, pararem para tentar fazer conta, tentar determinar a regra, a lógica, se é que tem alguma. E é nesse ponto que eu digo para vocês: pausem o vídeo, tentem descobrir, tentem fazer conta, tentem fazer alguma coisa. E comentem não só o valor, mas a lógica, a razão, o porquê que vocês acreditam que é esse o valor residual do ISCJ. E já adiantando, o ISCJ negociou bem pouco nesses tantos meses que ele ficou na bolsa, que não foram tantos assim, mas foi pouco, relativamente pouco. De forma que eu não pretendo fazer um vídeo sobre o encerramento dele, e se você estiver assistindo esse vídeo muito tempo depois que o fundo parou de negociar e talvez tenha assumido a sua posição, eu já deixo antecipado a resposta. O fundo não negocia mais porque era um fundo de prazo, tinha começo, meio e fim, e quando ele chega no fim, ele para de negociar, ele some da sua posição, você recebe uns últimos proventos, um último resgate, e é isso. Puf, não existe mais. Bom, pessoal, o vídeo é esse. Vou encerrando por aqui, até porque eu já recebi um aviso aqui de um leilão na bolsa de uma coisa que eu quero operar, então as coisas estão agitadas, São Paulo está um barulho só. Agradeço a audiência, agradeço a paciência, os comentários e vejo vocês no próximo vídeo. Abraços e até!